Pobre de quem da infância se lembra apenas de seus medos e tristezas. Infeliz daquele que recorda as horas solitárias em salas vastas e sombrias, com reposteiros marrons e loucas fileiras de livros arcaicos, ou as vigílias apavoradas nos bosques crepusculares de árvores imensas, grotescas, entulhadas de trepadeiras, cuja rama entrelaçada agita-se silenciosa em alturas longínquas. Tal sina reservaram-me os deuses, a mim, o aturdido, o frustrado, o estéril, o prostrado. E no entanto me alegro e me aferro com voracidade a essas memórias fanadas, quando meu espírito ameaça por um momento se atirar para o outro. É assim que começa então o conto O Intruso, de H.P. Lovecraft. Nesse conto, o H.P. vai contar pra gente a história dessa pessoa que só se lembra da existência dela dentro desse castelo sombrio, absolutamente escurecido, não existe nenhuma janela pela qual o sol possa entrar, e quando ele olha pra fora das únicas janelas que existem, as únicas coisas que ele consegue enxergar são as árvores. Então bate sombra ali o dia inteiro. Ele é o narrador da história e ele vai contar pra gente que ele tem quase certeza, ou seja, veja bem, quase certeza de que ele é um jovem, porque ele não tem muitas memórias e a única coisa que ele tem para passar seu tempo é uma pilha gigante de livros antigos dos quais ele faz uso então para se educar. A única pessoa com quem ele tem contato, e mesmo assim é um contato bem estranho, porque essa pessoa simplesmente deixa o alimento ali pra ele e sai pras sombras, é um velhinho, e ele só consegue imaginar de que se trata de um velhinho porque ele é curvado, enrugado. Então ele não tem com quem falar, ele não fala praticamente, aliás ele não sabe se ele sabe falar, e a existência dele se resume a isso. Você tem essa alimentação que ele faz uma vez por dia, você tem esses livros dos quais ele, retira o conhecimento todo que ele tem, e de uma das janelas desse lugar ele consegue enxergar um pouco além dessas árvores, ele consegue enxergar o cume daquele castelo. Então um belo dia ele se cansa daquela existência miserável dele e resolve tentar fugir dali, tentar chegar ao topo daquela torre que ele enxerga, então ele vai subindo, ele sabe que ele precisa subir dali. É uma dificuldade tremenda, mas ele consegue ir subindo ali primeiro pelas estantes e depois ele vai escalando ali as paredes, consegue chegar ao topo daquela torre, e quando ele se vê do lado de fora do castelo, ele percebe que aquele castelo na verdade era subterrâneo. Ele acha aquilo estranho, mas ele começa então a observar a luz da lua, começa a observar a natureza ao redor dele. Ele está livre, então ele resolve caminhar. Aí ele pega uma estradinha abandonada, está caminhando por aquela estradinha até que ele vê um casarão todo iluminado porque está acontecendo uma festa lá dentro. Então ele chega até a janela daquele lugar e ele fica embasbacado com aquilo que ele vê, porque afinal de contas são pessoas, não é aquele velhinho esquisito que ele viu uma vez por dia. Então ele vê ali homens e mulheres dançando, conversando, se divertindo. Então num primeiro momento ele percebe que ele não entende o que as pessoas dizem, depois ele vai prestar atenção à vestimenta das pessoas, que pra ele são exóticas. Ele fica ali tão feliz, digamos assim, de ver tanta gente junta que ele resolve entrar naquela casa. Então ele pula aquela janela e quando ele tá lá se aproximando daquelas pessoas, ele percebe que as pessoas começam a ficar muito assustadas e saem correndo dali desesperadas. E aí ele fica se perguntando, por que será que todas aquelas pessoas fugiram, até que ele nota uma outra presença na sala. Então nem todo mundo fugiu da festa, tem mais alguém ali com ele. E aí ele sabe que essa segunda presença é na verdade o motivo de todas aquelas pessoas terem ficado tão aterrorizadas e saído correndo dali. Então ele tem medo de se aproximar daquela pessoa, mas ao mesmo tempo ele sente uma certa atração. Ele quer ver o motivo da fuga daquelas pessoas, então ele vai se aproximando aos poucos com muito medo, até que ele consegue ver essa criatura de muito perto. E aí ele vai ficar assustadíssimo, porque aquilo pode ter sido uma pessoa um dia, mas é na verdade um corpo meio descarnado, então faltam pedaços ali daquela pessoa. Ele meio que consegue enxergar através das roupas daquela pessoa, porque as roupas estão todas em frangalhos. Então assim, ele fica chocado e o narrador vai dizer o seguinte, não posso sequer sugerir com o que ela parecia, pois era uma combinação de tudo que é impuro, repugnante, repudiado, anormal e odioso. Era a sombra espectral da decadência, antiguidade e dissolução, o pútrido, gotejante espectro de uma revelação doentia, o terrível desnudamento daquilo que a terra misericordiosa deveria para sempre ocultar. Deus sabe que aquilo não era deste mundo, ou que pelo menos já não era mais deste mundo. Mas, para meu horror, eu percebi em seu perfil carcomido, com os ossos à mostra e no traço malicioso de seu olhar, uma abominável caricatura da forma humana, e em suas roupas mofadas em frangalhos,
uma qualidade indescritível que me arrepiou ainda mais. E aí ele tá ali observando aquela criatura. Quando ele tenta fugir dali, ele percebe que ele tá tão amedrontado que ele perde o equilíbrio, então ele cai pra frente. A mão dele acaba tocando no pé daquela criatura. E aí ele se dá conta de que aquilo que ele tocou, na verdade, não era o pé da criatura, e sim uma superfície lisa, gelada. E aí ele se dá conta de que aquilo era um espelho. Ele era a coisa abominável que fez todas aquelas pessoas fugirem correndo desesperadas da festa. E aí quando ele entende isso, quando ele percebe que aquilo na verdade era o reflexo de si mesmo, ele sai daquele lugar, tenta voltar pro castelo dele e vai descobrindo ali no meio do caminho que na verdade aquele castelo era uma lápide dentro de um cemitério. E quando ele tenta abrir a lápide para voltar lá pra dentro, ele não consegue mais. Então é como se ele tivesse ficado preso ali no limiar, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E aí ele vai vivendo o resto da existência dele pelas sombras, se escondendo durante o dia e caminhando à noite. E é isso, gente, eu não sei vocês, mas passado o momento de susto e de terror aqui que o conto me causou, eu achei o fim dessa história bem triste. Então é isso. Na verdade, assim, esse é um conto que conforme você vai avançando na leitura e você vai chegando àquele momento da festa em que as pessoas saem correndo dali e tudo mais, a gente meio que já espera que ele tenha sido o motivo para que aquelas pessoas tenham fugido. Então, pra mim, a descoberta de que ele estava realmente olhando para um espelho nem foi tão surpreendente assim. E eu nem acho que esse aqui seja o intuito desse texto. Eu tenho pra mim que o H.P. Lovecraft colocou aqui pra gente um exemplo do quão melancólica pode ser a existência desses seres sobrenaturais, se é que eles existem, não é mesmo? E esse conto foi escrito ali na década de 20. E ele me lembrou demais as coisas do Poe, né? Que escreveu seus contos aproximadamente um século antes. E aí, lendo sobre esse conto aqui pelas internets, eu descobri que o H.P. Lovecraft escreve esse conto e admite que ele não tem certeza, na verdade, se foi de forma consciente ou inconsciente que ele tentou emular a escrita do Poe mesmo. E em alguns momentos esse conto lembra demais A Máscara da Morte Rubra, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Então tá aí, mais um conto do H.P. Lovecraft que dialoga com a obra do Poe, né? No ano passado a gente leu O Ar Frio, que é um conto que dialoga com O Estranho Caso do Sr. Valdemar. Aqui a gente tem um conto que conversa, então, em parte, né, com A Máscara da Morte Rubra. Eu fiquei com a impressão também de que essa aqui foi uma história de zumbis. Esse é um conto que está no domínio público, então deve ser fácil de encontrar para lê-lo aqui pela internet. Eu não sei se eu gosto muito dessa tradução O Intruso, né, para The Outsider, porque na verdade esse título original é bem mais amplo e vai dar aquela ideia de que ele é um outsider naquela existência reclusa que ele leva dentro do seu túmulo. Ele é um outsider quando ele tenta invadir aquela festa, e ele torna-se um outsider maior ainda quando ele tenta voltar pro túmulo e não consegue, precisa viver se escondendo pelas sombras. Então não sei, se eu pudesse sugerir um título mais adequado para esse conto, eu acho que eu colocaria alguma coisa tipo O Estranho, que de certa forma daria essa abrangência maior aqui com relação ao que está acontecendo com esse personagem. Gente, texto incrível, vale muito a pena a leitura. Eu acabei lendo o meu aqui dessa coletânea chamada Dagon, da editora Iluminuras. Eu vou deixar o link para onde você pode encontrar esse livro lá embaixo. E quando eu postei a foto desse livro no Instagram, muita gente me disse que, né, esse conto aqui, Dagon, é maravilhoso. Enfim, gente, em breve pretendo ler então o conto que dá título aqui a essa coletânea. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do Mês do Horror. Um beijo grande pra todo mundo e até mais!